Boa tarde a todos. Estamos abrindo a segunda audiência pública, tratando de questões ligadas à tradicionalíssima Rádio Roquete Pinto, que antigamente tinha aquele, sob nova administração. Sob nova administração, vem promovendo mudanças que apresentam alguns desdobramentos. Então, agradecer a presença do secretário Leandro Sampaio Monteiro, secretário de Estado de Cultura. Vou tirar o interino, porque interino coisa nenhuma. Não se sabe quanto tempo vai durar a permanência no cargo. E a expressão interino retira, inclusive, a possibilidade do próprio secretário atuar de acordo com as demandas, de acordo com... porque tudo fica dando a impressão de que é provisório. Como nós estamos passando por uma fase da vida do nosso país que se caracteriza pela insegurança jurídica, cada vez mais acentuada, nós temos agora uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que é o Supremo Tribunal Federal. Não sei quando foi eleita, nem sei como foi eleita, porque os ministros do Supremo são indicações políticas, como são indicados nos estados, por exemplo, os membros do Tribunal de Contas. Então, eu não sei qual a autoridade deferida aos ministros do Supremo Tribunal Federal para elaborar uma outra Constituição, porque a atribuição para promover mudanças na Constituição ainda é do Congresso Nacional. Aliás, que também vem sem competência, mudando cláusulas pétreas da Constituição, que só outra Assembleia Nacional Constituinte poderia fazê-lo. A reforma trabalhista é um dos exemplos. De qualquer maneira, agradecer a presença do secretário, retirando a expressão interino, que foi transcrita aqui, interino, porque senão retira a possibilidade do secretário decidir, porque ele próprio talvez permaneça numa situação de dúvida. Será que as minhas ações serão revistas quando? Então fica um pouco... A interinidade gera imobilidade, e não é isto que nós esperamos. Aqui nós temos, o Wilson Silva, produtor, que é uma figura antiga, no mundo do rádio, e na própria Rádio Roquete Pinto, nós temos o Ivan Paulo, programador musical. Está aqui o Gelson Oliveira Silva, assessor do nosso secretário? Sérgio Menezes. Não, o Gelson, quem é o Gelson? Ah, tá, está aqui assessor. Está aqui a Márcia também, Nogueira, assessora. Está aqui o... também Leandro Alves. Assessor, ele estava aqui agora. É lá da Secretaria. Ah, tá, não está aí. Assessor especial. Aqui está um nome que eu não estou entendendo. Esse é o Sérgio. Sou eu, sou o Sérgio. Pô, Sérgio, letra de médico, hein, aqui. Também assessor, deixa eu ver, não citei. Falta citar alguém? Gelson citei, Márcia citei, Wilson citei, bom, todo mundo citei. Então, o tema que envolve a Rádio Roquete Pinto, porque num determinado momento surgiu a notícia da substituição, do nome, ou mesmo em não havendo a substituição, é o nome perdendo o protagonismo que merecido por uma figura como o Roquete Pinto, que é conhecida na história do nosso país pela contribuição que deu exatamente também ao mundo do rádio, da comunicação. E depois
questões ligadas ao pessoal. Porque, às vezes, as pessoas chegam num impulso, eu digo, de promover mudanças, e mesmo de boa fé, o impulso para promover mudanças se distancia, às vezes, de direitos das pessoas. Quer dizer, como se fazer uma transição que não seja uma transição radical, porque a vida das pessoas, a vida precisa ser considerada e respeitada. Eu digo isto porque, e posso citar um exemplo que me vem à memória. A Caixa Econômica Federal absorveu o pessoal do Banco Nacional de Habitação. Foi uma luta muito grande para que houvesse esta absorção, mas culminou por absorver. Mas o Banco Nacional de Habitação, como outras empresas públicas, tinha o seu fundo de pensão. A Petrobras Petros, Banco do Brasil Previ, Caixa Econômica, cada um tem o seu fundo de pensão. E o fundo de pensão dos funcionários do BNH se chamava Prevab. Como o número de funcionários era pequeno, a Prevab também tinha um corpo funcional, não me lembro quantos funcionários, mas era um número muito pequeno. Mas a Caixa Econômica, o fundo de pensão, absorveu os recursos da Prevab, mas não quis absorver o pessoal. E foi uma luta muito grande. E eu me lembro, lá como deputado federal, comparecemos a uma audiência com o presidente da Caixa Econômica da época. E eu falo comparecemos porque eu fui honrosamente acompanhado do nosso grande Lisânier Maciel. Lisânier é deputado federal, nós fomos lá. E o Lisânier tinha uma característica muito importante. O Lisânier Maciel se irritava e não conseguia esconder a irritação. E aí ele perguntou ao presidente da Caixa: o senhor assumiu o dinheiro daquele fundo? O senhor não se preocupou também com as pessoas? O senhor se preocupou em assumir o dinheiro e não manifesta preocupação em assumir também as pessoas. Então, o ensinamento que a gente vai tirando ao longo da vida é que quando se administra, a administração incorpora pessoas que precisam ser consideradas, respeitadas e sempre encontrar mecanismos de solução, mas que a solução incorpore um caminho para as pessoas que são encontradas na administração. Então, eu não sei quem falaria aqui pelos funcionários, Então, eu já agradecendo, eu vou passar para ouvir, porque a gente ouve primeiro quem traz a demanda, quem traz o tema. Eu já tinha lido pelos jornais, muita coisa, inclusive a questão da preocupação com o nome. Sei que o secretário assumiu, e o deputado André Lazzaroni, que estava à frente da secretaria, esteve aqui, não pôde permanecer, porque hoje é um dia diferente para nós aqui na Assembleia Legislativa, porque é o dia que cada um organiza a sua vida para compromissos externos. E as comissões estabelecem a sua própria pauta, às vezes não compatibilizando com a agenda de todo mundo, mas ele teve o cuidado de vir aqui para dar uma atenção e para dizer que está acompanhando. Não sei se em algum momento ele pode voltar a ser secretário, e em conversas mais informais ele manifesta, e quero dizer isso, depois ele pode confirmar, a preocupação de deixar o Legislativo. Ele talvez pretenda permanecer aqui até o final do mandato, porque a data de desincompatibilização para concorrer em 2018 já é em abril. Então acaba ficando, as coisas ficam muito picotadas, né? E ele talvez
ele se inclina, pelo que conversou comigo, a não retornar à secretaria. De qualquer maneira, é uma decisão de governo e que ele aqui, quer dizer, não estou trazendo a palavra dele aqui, eu só estou deixando essa informação para que nós possamos também nos conduzir com algum grau de certeza em relação ao futuro e à presença do secretário Leandro Sampaio Monteiro. Então, peço para, se for o Wilson, e se identifica, porque eu não vejo o nome aqui. Boa tarde a todos, primeiro. Boa tarde. Meu nome é Ivan Paulo, fui programador da rádio durante 18 anos. Acho que a demanda que nos trouxe aqui primeiro, para agradecer ao senhor Paulo Ramos e ao senhor Wilson, que conseguiu essa audiência pública, era que nós tivéssemos uma explicação em relação ao nome. Já foi dado, acho que várias vezes, não oficialmente, que não teve uma mudança, mas sim uma diminuição da importância da Roquete Pinto, que todos, quem ouve a rádio, sabe que o que mais se fala é 94 FM, a Rádio do Rio, e agora tem uma vinheta de hora em hora que fala Rádio Roquete Pinto. Mas acho que essa questão, ela fica até um pouco em segundo plano. Acho que o principal, tinha mais gente aqui na primeira audiência que não teve, como o deputado falou, das pessoas que fazem parte do corpo, às vezes, de um certo departamento, e por mudanças de administrações, sem explicações, né, mais detalhadas, se isso, né, nesse momento de tanta indefinição jurídica, que o que se fala sempre é que quem é nomeado não tem direito nenhum, né? Eu ouço isso esse tempo todinho na Rádio Roquete Pinto, que poderia ter essas trocas, depende de qualquer coisa. Mas você vai trabalhando e passa por N administrações, governadores, secretários e presidentes da rádio, e essa mudança completa, independente de mudança da linha da rádio, acho que vários profissionais poderiam ser aproveitados nessa mudança da programação da Rádio Roquete Pinto. Então, o que acabou nos trazendo aqui, pelo seu Wilson, que conseguiu essa audiência pública, é ter uma explicação maior a respeito desses desligamentos. Não vou saber de qual aqui, por cabeça, quantas pessoas que foram desligadas da rádio. Mais de 50%. Mais de 50%. Isso em números absolutos, quanto? O último número que eu tive da rádio éramos 48, eu acho. O número que você falava na rádio. Então, eu tenho que falar aqui, porque a TV Aleste está transmitindo, e a gente tem que falar no som. A Tiziana, né? Tiziana Franklin, por favor. Falar no som, porque transmite, acaba o telespectador. Vocês, eu não sou de comunicação. Vocês que são de comunicação, então, os telespectadores da TV Alerte que está transmitindo ao vivo esse nosso encontro, eles precisam compreender que estamos tratando da Rádio Roquete Pinto, que é a Rádio do Rio, 94,1 FM. 94,1 FM, Rádio Roquete Pinto, a Rádio do Rio. Seria bom anunciar assim. Pois não, Tiziana? Boa tarde a todos. Só para esclarecimento. Há algum tempo atrás, eu não sei o número exato, porque, enfim, eu só era uma repórter dentro da rádio, não tinha conhecimento da quantidade de funcionários, eu não trabalhava nesse departamento, mas o que nós conversávamos, né, é que nós tínhamos em torno de 65 funcionários na rádio. E, naquele momento, houve uma redução para 40 e pouquinhos, não sei se 42, 43. Teve uma redução drástica por conta de toda a situação do Estado, a gente já estava sofrendo isso, já tinha um tempinho. E nós ficamos já com um quadro reduzido dentro da rádio. Já foi feito, já enxugaram naquela ocasião tudo que podiam enxugar da rádio. E nós permanecemos lá. E nesse segundo momento, que foi recente agora,
Eu não tenho muita coisa, mas eu acredito que não estão dizendo aqui 50%, eu não sei se exatamente 50%. A gente precisaria contar os nomes pode ser até mais ou menos, mas foi uma redução extremamente significativa do quadro. Só para poder simplificar, no meu caso, eu era repórter. Na manhã, nós tínhamos eu, Priscila, Cláudio, Fernando, quem mais? Nós tínhamos, acho que, 5 repórteres de manhã. De manhã, fomos reduzidos a 1. E nos outros departamentos foram mais ou menos o mesmo percentual, vamos dizer assim. Ficou uma pessoa praticamente em cada departamento, e alguns quase que terminaram, né? O Ivan era sozinho, por exemplo, né? Era ele que coordenava. A Márcia também fazia um papel dentro da rádio também único. E eu não tenho um conhecimento para lhe formar em números exatos, mas foi uma diminuição, assim, a rádio estava funcionando de uma forma extremamente precária. A gente já não, na minha época de repórter mesmo, né, vamos dizer assim, a gente ia para a rua todo dia, a gente fazia matéria todo dia, muitas vezes eu vinha aqui na LERJ, a gente ia para todos os lugares que vocês possam imaginar, ministros, o governo, deputados, secretários, tudo a gente acompanhava de perto e trabalhava em torno disso, e em tudo que acontecia na cidade também. O jornalismo era bastante ativo, e a gente realmente tinha uma liberdade extrema de se comunicar e de falar com o nosso público, sem muita restrição, claro, respeitando sempre todas as normas, todas as regras, mas a gente realmente existia uma liberdade de imprensa real dentro da Rádio Roquete Pinto. E, bom, nesse momento a minha exoneração saiu 31 de outubro. Eu posso dizer que nos últimos tempos a gente trabalhava assim, muito porque a gente amava aquilo ali, porque senão não ia dar. Realmente, acho que a gente já teria desistido há muito tempo, principalmente ainda com essa crise toda, com falta de dinheiro e de salário. Eu passo a palavra novamente ao senhor. Deixa eu aproveitar Deputado, só aproveitando um adendo dela ali, foi interessante isso. Quando teve esse primeiro corte, foi no início do ano de 2015, se não me engano, por causa da crise, a rádio cortou uma grande quantidade de funcionários e reduziu salários para não mandar mais funcionários embora. Isso foi lá atrás, né? E foram mandados embora e não foi ninguém reposto no lugar dessas pessoas. Nesse momento, desse corte, o último número que eu tive eram 48 pessoas, né? Então, não sei lhe precisar o número concreto de pessoas que realmente trabalham na Rádio Roquete Pinto hoje. Pessoas nomeadas na Rádio Roquete Pinto podem ser 48, mas que realmente trabalham na rádio, eu não sei lhe informar, né? O que você está dizendo é o seguinte, vamos lá. É o que me informa. Mas vamos tentar acertar a informação. Vamos tentar sistematizar o que é necessário conhecer. Primeiro, dizer que já vejo aqui na planilha que me foi encaminhada que não tem o Roquete Pinto. Já está aqui 94 FM, 94.1, a Rádio do Rio. Tem que fazer essa observação, que a Rádio Roquete Pinto não é uma rádio nos padrões de a Rádio Roquete Pinto tem uma outra destinação. O lucro da Rádio Roquete Pinto não é o mesmo lucro com anunciantes de qualquer rádio comum. Como uma rádio pública, a Roquete Pinto tem que preencher determinado vazio que nunca será preenchido desde que o objetivo seja exclusivamente o lucro. Se qualquer rádio, qualquer
sistema de comunicação tem que ter uma contribuição social, a primeira contribuição social é o amor à verdade. Nós pegamos as redes aí convencionais, o amor à verdade talvez tenha sido transformado em amor a conveniências e até às vezes em ódio. Ódio até contra os governantes. Mas a Rádio Roquete Pinto, ela tem uma outra natureza. Mas como também as TVs públicas, outra natureza. Não se pode olhar a Rádio Roquete Pinto como se olha a... Aqui tem outras rádios, justo citar nome aqui, sem Sul América, Antena 1, JB. Não, então, isso aqui? Não, ainda nem sei o que, ainda vou ouvir. Só estou registrando aqui, não registrei nada ainda. Só daqui, só olhei o 94 FM, a Rádio do Rio. E é só chamar a atenção de algo que é relevante, falar publicamente e permanentemente que é a Rádio Roquete Pinto, engrandece, pô. Omitir o nome da rádio, omitir que é a Rádio Roquete Pinto, isto é uma depreciação para a própria rádio, porque ela se destaca exatamente por trazer o nome do Roquete Pinto, pô. Não é simplesmente uma homenagem, já é uma homenagem devida, mas não é isso só. Em dizer que é a Rádio Roquete Pinto, é para que o ouvinte já saiba que ele está diante de uma rádio que obrigatoriamente observa outros princípios e outros valores, pô. Então, fica essa solicitação. Eu estou vendo aqui o novo, logotipo que chama? Logomarca. Logomarca, que na logomarca não tem, pelo menos aqui a gente diz o seguinte: quem foi eleito para governar foi o governador. Quando elegeu o governador, ele elegeu para governar. Mas as observações críticas, construtivas, a gente pede pelo menos que elas sejam avaliadas. Mas então nós temos duas questões em relação ao pessoal. Primeiro é o corte de pessoal. Vamos dizer, eram aproximadamente 95 e agora tem aproximadamente 48. Eram 48, foi o último número oficial que... Não vamos nos preocupar com a precisão do número. 48, 45, 40... Vamos fixar em 48 somente para a condução do raciocínio. Então, houve um corte de pessoal. Agora, vem uma informação. Esse pessoal cortado foi substituído? Houve a substituição? Não. A rádio contratou outros? Não. Já é um dado melhor. Vou dizer porque eu considero um dado melhor. Porque... Fala no som, tem que falar no som. Boa tarde. Tudo bem? Então, não é que alguém foi exonerado, alguém foi nomeado no lugar dessa pessoa. Não. Agora, essa pessoa não passou a ocupar o cargo na não, rádio. Estou dizendo, não. Então, nós estamos falando do número por enquanto. Isso. Número. Demitiu e admitiu ou só demitiu? Não, isso é um dado que publica a admissão, pô. Aqui não tem como. Não tem como. Demitiu só ou demitiu e admitiu? Não, isso saiu em diário oficial, com certeza, né? Mas para dar, acho que, mais certeza em relação a esses dados, o secretário que pode dar essa certeza. Não, então vocês não têm essa informação. Oficial, pelo menos no diário oficial, que informavam que as pessoas conversam entre si, que saíam as nossas exonerações. A minha, eu sei muito bem quem entrou na minha... Então houve admissão. Não sabe? Então, diz assim, vamos admitir. Eram 60... Também é raciocínio. Eram 65.
demitiram 30 e admitiram 12, 13, porque para ficar em 48. Ou demitiram 48, demitiram 65 e admitiram novos 48. Permaneceu alguém ainda dentre os servidores antigos? Tem. Então tá bom, então vamos fazer uma coisa, somente para conduzir o raciocínio. Bom, já fiz a observação sobre a logomarca. Então, não sei se o secretário tem as informações em relação aos números. Diz assim, quantos existiam, quantos foram demitidos, quantos foram admitidos e quantos tem agora. Nós teríamos, então, em relação a número, já teríamos o quadro esclarecido. Então, secretário Leandro Sampaio, Vossa Excelência tem esses números? Excelência, boa tarde a todos. Excelência, nós assumimos a Secretaria de Cultura, então o deputado estadual André Lazzaroni assumiu como secretário, acho que foi no dia 15 de fevereiro, e me convidou para ser subsecretário dele de Gestão e Planejamento. E aí surgiu a oportunidade de nós trazermos a Rádio Roquete Pinto para a Secretaria de Cultura. Essa rádio, ela estava subordinada à Subsecretaria de Comunicação da Casa Civil. E aí, esse processo demorou aproximadamente uns 2 meses. Quando transferiram a Rádio Roquete Pinto para a Secretaria Estadual de Cultura, a época, acho que tinha aproximadamente, eu tenho esses números, o Fernando Ribeiro, não sei porque ainda não chegou, mas ele está me trazendo esses números, era exatamente isso, 65, 69 funcionários. Em que mês veio para a cultura? Acredito que tenha sido em março. Final de fevereiro, início de março. E só que para funcionar na sua plenitude, a Rádio Roquete Pinto, ela tinha sido feito um estudo, acho que no ano de 2013, que realmente necessitaria desses 65 funcionários. Quando transferiram a rádio para a Secretaria de Cultura, descobriram que os cargos da rádio eram também da Subsecretaria de Comunicação. Então, o que aconteceu? Transferiram somente os cargos propriamente ditos da Rádio Roquete Pinto. Não transferiram os cargos da Subsecretaria de Comunicação. Com isso, nós já perdemos aproximadamente 20 cargos. E aí a luta do secretário, à época, era convencer o governador e o secretário de Fazenda para que pelo menos aumentasse a GE, as gratificações especiais da Rádio Roquete Pinto, tendo em vista que a rádio funcionava com 65 funcionários. Como é que nós íamos funcionar agora com 48? Então, já que não poderia transferir esses cargos da Subsecretaria de Comunicação para a Secretaria de Cultura, se pelo menos nós poderíamos aumentar o valor da GE. Então, um grupo de funcionários ficou na Secretaria de Comunicação. De Comunicação. Tá. Eu não sei exatamente se foi um grupo de funcionários ou se foi, no caso, a GE estava sendo compartilhada por todos os funcionários da Secretaria de Comunicação Social. Eu não sei precisar isso, mas está chegando para mim a relação dos funcionários. Eu acredito que a Rádio Roquete Pinto trabalhava com mais ou menos 90 mil de GE e hoje trabalha com 50 mil reais. A GE era dividida, não era destinada a cargo específico. Exatamente, exatamente. E aí, a justificativa do secretário de Fazenda, então, era que, num momento de dificuldade financeira que todos nós estamos acompanhando nos jornais, nos últimos 3 anos do governo do Estado, não tinha condições de aumentar essa GE. Acaba de chegar aí o nosso presidente da rádio, Fernando Ribeiro. E aí, Excelência, o secretário achou melhor mudar a direção da rádio, porque nós solicitamos a senhora Eliana Caruso, à época,
fizemos várias reuniões com ela, que quando nós assumimos na Secretaria de Cultura e quando publicou a transferência da rádio para a Secretaria de Cultura, uma das maiores reivindicações da área cultural era que na Rádio Roquete Pinto não tocava funk. E o funk é um movimento cultural, como todos nós sabemos. A rádio, ela pode tocar jazz, ela pode tocar música popular brasileira, ela pode tocar samba, mas ela também tem que ter um espaço para o funk. E nós conversamos com a senhora Eliana Caruso e ela não aceitava que fosse tocado funk na Rádio Roquete Pinto. E então o secretário achou melhor trazer uma pessoa de rádio, que é o Fernando Ribeiro, mais conhecido como Cabeção. Todos conhecem, foi radialista na FM O Dia, foi radialista na Mania, hoje está na Fanática. E aí o secretário chegou para ele e falou: ô Fernando, eu quero que você trate a rádio de forma técnica. Apesar de eu ser deputado, eu não quero que a rádio seja utilizado politicamente. Eu quero que você abra espaço para todas as classes. E essas aqui são as minhas reivindicações que, na época, o secretário entregou ao Fernando Ribeiro. E aí passamos a rádio, a administração da rádio para o Fernando Ribeiro, e aí foi pacote fechado. Eu não sei exatamente quem foram as pessoas nomeadas, quais foram os técnicos nomeados, eu não sei exatamente isso. O Fernando Ribeiro ele está aqui para explicar exatamente isso. Agora, a questão do nome Roquete Pinto, eu queria falar o seguinte: eu, particularmente, conversando ainda há pouco com o deputado André Lazzaroni, eu acho que vocês estão com toda a razão. Eu acho que poderia ter sido... Eu nunca fui procurado, nem como subsecretário e nem como secretário agora, desde o dia 13 do mês passado. Eu acho que isso aí pode ser conversado, acho que a gente pode rever essa questão. Concordo que a rádio não é uma rádio comercial, é uma rádio estatal, que quem ganha com essa rádio é a população do estado do Rio de Janeiro. Então, acho que isso a gente pode rever. O Fernando está aqui, pode falar. Acho que 94 FM, a rádio do Rio, poderia até permanecer, mas poderia... Roquete Pinto. Roquete Pinto. Acho que não... a rádio do Rio. Eu posso falar? Não, vamos chegar lá. Tenha paciência um pouquinho. Sobre esse assunto. Só um minutinho. Eu acho que, pelo histórico da rádio, desde quando a rádio foi fundada, eu acho que não tem problema nenhum. Acho que a gente pode abrir um debate. Eu me coloco à disposição, Excelência. Eu concordo com o senhor. Concordo que o senhor está correto. Eu acho que a gente pode rever isso. Entendi. Bem, eu acho que isso não tem problema nenhum. Agora, a respeito dos cargos comissionados, essa é a nossa luta diária. Todo dia 30, para mim, é um desespero fechar a folha de pagamento do Estado, pelo menos da Secretaria Estadual de Cultura. Porque, quando nós assumimos, houve um corte já tinha, acho que, um corte de 10%, depois um outro corte de mais 10%, agora transferiram a rádio. Eu estou querendo investir na rádio. Acho que o Fernando Ribeiro reivindicou comigo, pessoalmente, várias vezes, a aquisição da válvula lá para o Sumaré. Eu estou comprando 2 válvulas, investimento de R$70 mil cada válvula. Assim, equipamentos, computadores, no breaks, eu estou de mãos atadas, mas o que eu posso fazer, eu faço. Mas a crise no Estado é grande. Todo mundo sabe disso. Nós estamos com... Os funcionários do Estado não receberam ainda o mês de setembro. Mas, para mim, é muito importante colocar essa rádio entre as maiores rádios do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo sabendo que essa rádio, o objetivo dessa rádio não é comercial. O objetivo dessa rádio... A rádio tem que ter ouvinte. Tem que ter ouvinte. Não pode ser uma rádio que ninguém... porque é uma rádio que ninguém ouve. Não. Claro, e isso é uma coisa óbvia. Acho que não há nenhuma discordância quanto a isso, não. A rádio tem que ter uma programação.
que preserve as características dela, mas ela tem que... É uma disputa, não é de mercado, é de ouvintes. Exatamente. Mas então ela tem que ter ouvintes. Pois não há desacordo quanto a isso, querido. Não, foi uma coisa muito importante que o senhor tocou, que é isso, audiência de mercado e não de ouvintes. E, bem, eu não sei se... Depois eu queria fazer uma pergunta direta para o Não, sem problema. Deixa eu só, como vai ter a chance, só para dizer o seguinte, o fato também de ser uma disputa de ouvintes, não uma disputa de mercado, também não pode fazer com que a própria rádio abra mão daquilo que é um dos seus compromissos, porque senão determinados... Eu às vezes tenho medo eu tenho medo do vocabulário. Como não é a minha área específica, eu acabo falando, eu só quero que compreendam a intenção. E diz assim: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É dizer o seguinte: tem que haver uma forma de expressão da rádio que, ao mesmo tempo em que busca atrair ouvintes, mas também é uma rádio educativa. É claro, quero dizer que eu sou favorável a que uma rádio como a Rádio Roquete Pinto também toque funk. É um movimento cultural. Nós não podemos de forma alguma a elitização também mas não vai tocar só funk. Não é isto, mas como é que se diz? Temos que ser democráticos, né? E isto é uma discussão interna, não pode... porque a transformação é muito grande. Nós conhecemos histórias de ritmos ou de músicas que também foram satanizadas. Muito, não é? A começar pelo famoso samba. Olha aí. Me lembro, tem tem um samba enredo, né? Dona Naís de Tefé. Tem programa de samba lá também. Tem aquele Dona Naís de Tefé, né? Tocava Chiquinha Gonzaga, promovendo um movimento musical. Rui barboseava no Senado, dizendo ser grosseira a música popular brasileira. Está lá, isso está registrado aí, até em samba enredo de escola de samba. A Chiquinha, quando falou Chiquinha Gonzaga, era por causa do corta-jaca. Tem aí histórias importantes, não é? Nós não podemos considerar como mais valiosas determinadas músicas do que outras, que às vezes aquelas que representam raízes estão aí ainda enterradas, né? E que querem manter enterradas. Agora, mas assim, a rádio vai tocar só funk, ou vai tocar só samba? Não, tem que, como é que se diz? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque a rádio tem, como é que se diz? Compromissos. Então, agora diz assim, não toca. Então, tem que... Agora, tudo isso deve decorrer de um debate interno. Eu me lembro que do rock and roll, né? Era um horror. Não é isso? Também tem programa de rock and roll. Aí morreu, né? Morreu o Chuck Berry há pouco tempo, né? Que recebeu uma homenagem singela, mas importantíssima, do Paul McCartney, né? Que disse, né, se fosse possível dar ao rock and roll um outro nome, certamente seria Chuck Berry. Olha aqui, que maravilha de homenagem, não? De reconhecimento da importância para aquilo. Então, eu digo assim, vou dizer de outra maneira o que eu estou querendo expressar. Contra a má-fé não tem solução. Contra a má-fé, mas quando preside a boa-fé, é possível o entendimento. Conversa. Porque sempre também nós criamos assim, calos, né? Usa o sapato mesmo e tem que discutir, as coisas são discutidas. A grande questão, e o presidente chegou
agora, nós estamos tratando... esse tema foi incorporado agora, não era o tema. Nós estávamos tratando exclusivamente da questão de pessoal. Diz assim, uma parcela permaneceu na Secretaria de Comunicação Social, na Casa Civil. Isso. E isto transferindo a rádio para a Secretaria de Cultura, a rádio já perdeu um pedaço, não só de pessoal, como também de recursos financeiros. Exatamente. Isto é, a GE representava tanto e foi diminuído. Essa GE é que contratava o pessoal. Exatamente. Criou impacto, obrigando, além da redução de pessoal, por força da transferência da rádio para outra secretaria, ainda houve mais cortes de pessoal, porque a GE foi reduzida, e esse corte foi corte simplesmente, ou houve substituição de pessoas. Essa é a explicação, e numericamente, se é que tem os dados. Deixa eu só dar uma... Excelência, quando eu peguei a estrutura da rádio, quando eu pedi a planilha, quando a rádio veio transferida para a Secretaria de Cultura, os funcionários falaram aqui no início que houve um corte lá no ano de 2015, né? Um corte no ano de 2016 e 2015. Então, na verdade, nós observamos que o maior salário da rádio era da senhora Eliana Caruso. Se eu não me engano, o salário dela era R$ 14.500, maior do que um salário maior do que um salário de subsecretário de Estado. Porque eu não sei se vocês têm conhecimento, quem fazia essa planilha de salário era o diretor-presidente da rádio, no caso, a doutora Eliana Caruso. E após esse valor, ou seja, o maior valor após esse valor de R$ 14.500 era R$ 2.800. Ou seja, uma coisa que o então secretário André Lazzaroni também não concordou era essa diferença tão absurda de... Vocês sabem melhor do que ninguém que tem funcionários na rádio que trabalham realmente por amor. Tem funcionários lá que ganham R$ 1.100. O dinheiro que esse funcionário gasta de passagem, o dinheiro que esse funcionário gasta para se alimentar aqui no centro do Rio, eu acho que bate 0 a 0. Se você fazer uma consulta, todos os funcionários, eles são remunerados pela GE ou tem funcionário permanente? Não, acho que tem 2 servidores da Secretaria de Educação lá. Mesmo assim, o salário é pequeno. Então, o que garante a contratação de pessoal é a GE, é o recurso da GE. É o recurso da GE. Vamos lá. Então, uma coisa que o então secretário também não concordou. Foi diminuído o salário dos funcionários, mas não foi diminuído o salário da diretora da rádio. Então, isso também ajudou bastante nessa mudança na direção da rádio. Quando o Fernando Ribeiro assumiu, eu conversei pessoalmente com ele e falei: Fernando, você não tem condições de ter um salário desses na rádio. E ele abriu mão do salário dele. Ele falou: olha só, eu quero botar a rádio para funcionar. Vamos conversar sobre o meu salário daqui a 2, 3 meses. E se vocês pegarem agora o salário dos funcionários da rádio, mesmo com uma GE dessa, que eu acho que beira aí 60 mil, 50 mil, não sei exatamente, teve funcionários que que recebiam 1.100, passaram a receber 1.800, funcionários que recebiam 1.800, passaram a receber 2.300, ou seja, houve um aumento considerável e a valorização desses funcionários, que já estão lá há bastante tempo. Mas houve demitidos dentre aqueles que permaneceram na rádio e não permaneceram. É isso? Esse que é o drama. Houve demitidos. O Fernando Ribeiro, ele trouxe pessoas técnicas para lá. Nós colocamos lá uma advogada para cuidar da parte jurídica da rádio, porque a rádio não tinha nenhum advogado, ou seja, a parte jurídica da rádio ficava toda na assessoria de comunicação social, e como a Secretaria de Cultura hoje tem 3 funcionários e um procurador,
para cuidar de toda a parte jurídica, nós achamos melhor colocarmos um advogado lá na rádio. Então, hoje, para você buscar no mercado um advogado para receber um salário de R$ 1.500, R$ 2.000 é quase absurdo. Quantos funcionários tem na rádio hoje? 48, isso? 44. 44? Quantos permaneceram na Secretaria de Cultura? Na Secretaria da Casa Civil de Comunicação? uns... Porque teve gente que nem veio, né? Não, quantos tinha ficaram perdido lá, patrimônio. Acho que uns Número 18. certo, uns 18. Uns 18, 17 e 18. Vamos lá. Na minha pergunta é a seguinte: quantos foram demitidos dentre os que permaneceram na rádio? O número certo eu não sei precisar, não. Não, que a tá gente, certo. 10, não, 15, 20. Uns 20. Não, nem isso, uns 15, mais ou menos uns 15. Calculo uns 15, porque até Então, locutor a a gente rádio precisou. estava com 48, funcionava com 65 e mesmo demitiu uns 15. É, uma substituição, né? Porque a gente só tinha um locutor na rádio. Porque deixa eu tecer uma consideração aqui. Porque nós vamos dar a volta e vamos chegar. A grande questão é a seguinte: qual é a possibilidade de readmissão desses 15? É isso. Que nós vamos ficar, que as pessoas têm a sua vida organizada e de repente levam uma cacetada assim. Sim. Por que existe a figura do aviso prévio? O aviso prévio tem essa finalidade da pessoa poder tomar conhecimento do que vai acontecer e poder organizar a sua vida. Quando não tem a figura do aviso prévio, em função da precariedade do vínculo, isso, e digo a todos, a mim também, nós precisamos ser sensíveis a isto, entendeu? Às vezes, num afã de acertar, num afã de colocar em prática um novo projeto, a gente quer realizar, acaba não tendo essa sensibilidade em relação às pessoas. Pô. Então, o aviso prévio é isso, pô. É ter a possibilidade de reorganizar a vida. Pô. E quando as pessoas, e dependendo do tempo, diz assim, aviso prévio proporcional. Proporcional a quê? Ao tempo de permanência naquele vínculo, pô. Porque quanto mais tempo se está vinculado, talvez maior o tempo necessário a se reinserir no mercado, mesmo o salário sendo pequeno, mesmo o salário, mas cada um que pode lembrar da sua vida pessoal. Quando eu falo salário pequeno, eu mesmo lembro da minha, de em determinadas oportunidades, que eu digo assim, de uma situação de necessidade de sobrevivência, não é isso? Aqui, Paulo Ramos, olha, só dá para me pagar R$900. Quando eu olhei, meu olho cresceu. Falei, bom, ali já dá para pagar a escola das crianças. A gente já se organiza em função, então, às vezes, aparentemente é pouco, passou de 1.200 para 1.800. E esses 600 de diferença, isso às vezes na vida das pessoas tem um impacto positivo Muito grande. muito grande, pô. Entendeu? Então, como é que se diz? É preciso olhar a gestão, não é isso? Com aquilo, com humanização, humanismo, compreensão do dia a dia, não simplesmente aquela vontade de realizar como se fosse apagar e acender a luz, entendeu? Estou fazendo essa referência porque a gente depara com isso com frequência, e até na vida, até gabinete, de repente, exonera. Não exonera não, vamos chamar para conversar, vamos bolar outras alternativas para a pessoa, tem chance, não tem, para onde a gente pode encaminhar, entendeu? Para não, como é que eu vou usar uma expressão? Para não derrubar as pessoas,
Entendeu? E hoje em dia, às vezes assim, mudou o governo, mudou o secretário, porra, um horror. Mudou o secretário, sai esta equipe, entra esta. E aí vou dizer uma coisa que vale também para a Rádio Roquete Pinto, como para toda a administração. Por isso é que se defende que o servidor seja concursado. Tenha planos de cargo, carreira de salário, seja estatutário. Entendeu? É por isso, por quê? Porque o serviço público, ele é continuado. Hoje estamos vivendo esse problema. Terceirizaram tudo, a empresa não paga. Aí, às vezes, o servidor está com o pagamento em dia, mas o órgão não pode funcionar, porque terceirizaram limpeza, portaria, segurança. Terceirizaram tudo. E a atividade não pode ser realizada sem a chamada atividade meio. Há um tempo atrás, aí a UERJ, aliás, as universidades estaduais, em agonia, né? Uma vez o reitor, pagamentos atrasados, um rolo nas universidades, mas lá, num debate na UERJ, o reitor falou: nós estamos numa situação dramática, porque não temos condições de funcionar sem os terceirizados. O Hospital Pedro Ernesto não funciona. Como é que não tem limpeza? Como é que vai funcionar? Mas a empresa contratada, mediando a terceirização de serviços, nem terceirização direta, contratava uma empresa para a empresa contratar. Então, aí o serviço não tem continuidade. É diferente de uma empresa privada. Então, isso às vezes, esse sentimento... Eu acredito que Então a indagação que faço é a seguinte: como é que foi visto, como é que é possível reverter esse quadro, como é que é isto? Essa liberação, eu acredito que se viesse esses cargos da Subsecretaria de Comunicação Social, eu acho que poderia ser feita uma reavaliação dessas exonerações, até porque o Fernando Ribeiro, quando ele me procurou lá na secretaria, ele foi com várias solicitações de pessoas especializadas na área de rádio. Sim. Quais foram as modificações? Não, porque é o seguinte, quando eu cheguei na rádio, eram mais de 40 programas, a rádio era toda sublocada, só tinha um locutor, que era o Ademar, porque a Cássia também saiu para ir para a Alfa, só tinha um locutor. Então, quando a gente decidiu que ia fazer uma rádio assim, que pudesse ser ouvida, então nós precisaríamos de locutores, né? Tivemos que chamar lá, tanto que o pessoal fez tudo na amizade, tudo no amor, que a nossa voz padrão hoje é do locutor da Globosat. Então, tivemos que contratar locutores, tivemos que contratar produtores para poder seguir a rádio, porque a rádio antigamente eram só programas, era praticamente sublocada a rádio. Eram mais de 40 programas. Entrava um programa, entrava outro. Se eu falar o nome do programa que tinha lá, eu vou faltar com respeito. Sublocava o horário. Hã? Sublocava o horário e encaixava... Não é sublocar, veja se entende. Não estou falando assim de que eu alugava o horário, não. Não estou falando parte financeira, não. É uma rádio totalmente... era só... Não estou falando de sublocava. Sublocava não no sentido de pagar o aluguel. Não, sem aluguel, sem pagamento. Sem pagamento. O que acontece é o seguinte, a responsabilidade do horário ficava totalmente com o programa. A rádio não tinha nada a ver com isso. Como? Mas assim que funcionava. Por exemplo, posso falar? Pode falar. Vou pedir autorização. Tinha um programa lá que se chamava O Grelo Falante, às 18h. O Grelo Falante. De cara com grelo, vamos lubrificar as orelhas, às 18h. Tinha um programa chamado O Grelo Falante. Então, a gente teve que mudar isso tudo, né? Não tinha como. Se fosse numa rádio comercial, não poderia ter um programa desse. Ainda mais numa rádio do governo. Uma rádio do governo. Todo mundo fazia o que queria. Então, por isso que a gente teve que fazer essa mudança para a rádio ser o que é hoje. Eu acho que se a rádio não estivesse bem em resultados, não estivesse alguma coisa falando, eu aceitaria. Mas só que, graças a Deus, a rádio está aí. Até com a pesquisa Ibope aqui, a rádio hoje em dia faz parte da Crowley. Não sei se você sabia, Ivan, a rádio agora está na Crowley. Ela nunca esteve na Crowley. Não, ela não estava na Crowley, ela entrou agora. Espera aí, está bem, há divergência. Tá.
O que é isso? O que é A Crawl é uma rádio escuta. É uma rádio escuta de rádios e TVs. Então, ela escuta as rádios que... Ela, no caso, são 11 rádios que tem. E a 94 faz parte. Qual é a finalidade dessa escuta? É mostrar para os próprios artistas, para as próprias gravadoras, o que está tocando, o que está acontecendo. Está dizendo que já estava? É só pedir para alguns arquivos de algumas gravadoras, né, que existem poucas. Não, fala Não, no quando eu som, cheguei não estava. Não, só pedir para algumas gravadoras, são pouquíssimas hoje, né, que a rádio constava na Crowley da Sony há um bom tempo já, né? Não de todas, porque tem poucas, sabe disso. Hoje cada um contrata a sua Crowley específica, mas a rádio faz parte da Crowley da Sony. Só que isso, como a rádio pública do Estado, em relação à execução de música, não era muito importante. Agora, quero te dar os parabéns, que eu já via o Ibope da rádio, subiu para 04, muito legal isso, mas era uma coisa que a gente conversava lá dentro. Quando nós conversávamos, você já falava com as mudanças e a gente concordava e ia ter uma subida, com certeza. Eu vou dizer uma coisa para o Fernando e para eles. Às vezes, o próprio funcionário ele é impotente para... Na verdade, é a direção. O funcionário, ele não determina. Você falou esse programa, o Grelo Falante. De quem era a responsabilidade do programa? Posso falar? Ninguém. A presidente botava o programa e não tinha vinheta, não tinha nada. Responsabilidade dela, né? A partir do momento que ela coloca... Responsabilidade dela, da própria presidente. Às vezes a divergência com a presidente não pode transferir... Não, de maneira nenhuma. É o seguinte, a pessoa chegava lá, queria pedir até o Ivan Bala participou de muitas reuniões. Tem vaga na programação? Não tenho mais. Então inventa aí, bota aí, que segunda-feira, 3 horas da tarde. E botava e acabou. E ninguém se preocupava em ouvir o que ia para o ar. Então ficava uma programação muito esquisita. A gente sabe que você chegou lá, 40 programas, né? Por baixo, se for até mais, se for o caso. De pessoas que eram voluntárias, que a Eliana Caruso convidava para fazer programa na rádio. A responsável, como o secretário falou, do Grelo e de tantas outras, era ela. Né? A questão toda, acho que o deputado está querendo colocar isso, a responsabilidade da presidência em relação às nossas exonerações. Eu acho que fica muito, muito claro isso, né? A gente conversou bastante, se você estava lá, então, e não tinha mais explicações assim por causa dessa história. Então, acho que fica muito preso à reunião. O deputado já falou do nome da rádio, que o secretário concordou nisso, mas em relação a essas exonerações da maneira como ocorreram. É isso. Desculpe, com licença. Eu acho que está se pegando assim a administração A, a administração B. Eu acho que não é o caso. Porque eu até conversei contigo, lembra, Fernando? Que eu falei assim, eu tive 6 presidentes na Roquete toda hora Pinto. mudava a Roquete Pinto. E assim, eu estou ali para trabalhar. Então, o presidente, ele coloca a linha dele. Né, como você chegou, eu continuei fazendo o meu trabalho. Então, o que a Eliana fez, o que o seu Arthur da Tábula fez, entendeu? O que o Coutinho, o seu Jorge Coutinho, que já foi presidente da rádio, Arthur da Tábula já foi presidente da rádio, Eliana Caruso, você, Fernando, o Felipe, eu passei por esses presidentes, todos. E não tive problema com nenhum. Eu acho que cada um chega com o seu perfil, com sua proposta de trabalho. A sua proposta de trabalho é diferente da Eliana. Isso não quer dizer isso que a gente está questionando. Por que os funcionários? Se a gente passou por várias administrações. No caso, até com você, Leandro, a minha chefe atual, que seria atual, foi pessoalmente pedir para eu não ser exonerada você. Ela foi na Secretaria de Cultura. Quem? Carla Paz Leme, ela lhe pediu pessoalmente. A mim não, a senhora está enganada. Não foi com ela, Fernando? Quem foi, então? Não que a sei. gente. Não. Enfim, Comigo ela não. foi algum secretário, acho que. Deixa eu fazer uma. Então, assim, e o Fernando, assim, você mesmo me falou no dia que eu fui conversar, eu fui te agradecer, porque eu não tenho nada contra ninguém. Gente, você está trabalhando. E o Fernando mesmo me disse, ele falou, você não está sendo exonerada por incompetência. Você é competente. Não foi isso, Fernando? Sim, foi. Sim, foi isso que ele me disse. Só está ajustando agora, o quadro. independe de mim, Márcia. Independe de mim. Por mim,
Você Vamos não lá. seria exonerado. Porque eu tive que fazer uma redução de carros, como o secretário já falou, e eu tive que marcar alguém, abraçar assim. Deixa eu, assim, restabelecer A ordem. Primeiro, dizer que para o serviço público, dependendo do serviço, o voluntariado tem que ser meio complementar. Não é porque o fulano se apresenta voluntariamente. E nem o presidente abrir mão do salário. Na verdade, não é isto. Porque como abrir mão do salário? Não, foi no início. Não foi abrir mão do salário completo. Não, ele falou dizer, que a folha estava muito alta. Deixa aí eu ele dizer falou, isso uma aqui coisa. você vai lá embaixo. Deixa eu dizer uma coisa. Muitos anos atrás, eu era deputado federal e uma subsidiária aqui da rede ferroviária federal tinha um presidente que era de Juiz de Fora e ele era hospedado no Copacabana Palace. Aí eu recebi alguém, né, levou lá quanto ele pagava pela hospedagem no Copacabana Palace e quanto ele ganhava na rádio. Como ele estava causando horrores aos servidores, era uma fase de demissão para privatização, para tudo, eu consegui aprovar a convocação dele na Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados. E ele foi lá. Eu apresentei. Como é que o senhor? Não, eu sou muito rico. Não tenho necessidade de remuneração e penso que estou lá prestando um serviço ao meu país. Legal. Passado o tempo, eu sei os nomes, mas eu não vou citar os nomes. Tivemos aqui na Secretaria de Fazenda um subsecretário que deixou as empresas dele e veio ser subsecretário. Numa audiência pública aqui na LERJ, eu perguntei, mas doutor fulano, como é que o senhor deixa suas empresas? E vem, não, eu quero enriquecer o meu currículo. Estou aqui para enriquecer o meu currículo. Não preciso de dinheiro. Passado o tempo, outra situação de um presidente de uma empresa pública, que não era do Rio, e estava hospedado num Apache Hotel, Ipanema, Leblon, e a mesma coisa, a planilha não casava. Não batia. Porque gastava lá, aí, também aqui, perguntei. Não, é que lá, informalmente, nós temos um complemento. Não é correto, não é legal, mas isso existe. Mostrou como existia, para, vamos dizer, não é legal, mas não chegava a ser imoral, no sentido de haver uma justificativa, mesmo que alguém pudesse não concordar. Muito bem. Passou um tempo, digamos aqui, uma outra figura, que abriu mão de um elevadíssimo cargo numa instituição financeira mundial para ser secretário de Fazenda aqui. Aí, eu registrei esses 3 casos e perguntei, por que o senhor abriu mão daquele prestígio todo para ser secretário aqui com uma remuneração na moeda nacional, lá ganhava em dólares, e o que o senhor vai ganhar aqui não representa 20% daquilo que ganharia lá, e vivendo numa situação de muito mais. Aí gaguejou, isso eu não posso responder. Eu falei, não quer dizer que a família não se adaptou? Alguma coisa? Não, isso eu não respondo. Então, meu grande irmão, abrir mão de salário, isso não representa rigorosamente, e quero dizer isso,
Nada, pô. Nada. Isso não habilita, isso não valoriza, isso não credencia. E eu não estou dizendo que não deva abrir mão, eu estou dizendo, credencial não é abrir mão do salário. Não, na verdade abrir mão da diferença. ele abriu mão da diferença. Da diferença. O diretor-presidente recebia R$14.500 e ele falou, não, eu não quero esse valor. Ele falou que Não, aqui eu tenho um limite. aí é um Aqui eu critério tenho um até limite. É, um critério ético. Aqui eu tenho um limite. Eu não posso ter um salário de R$14.500 e depois do meu salário, o maior salário ser R$2.800. Não, claro que... Foi isso que ele abriu mão de receber os E poder R$14.500. repassar para outras pessoas. Foi o que ele falou assim, olha, eu Não, tenho então, meu teto. Viu como foi bom? Eu só pago o Boa teto. explicação, senão eu já não é saí que- daqui com... Não é que eu não queira receber. Mas vamos lá, Ele mas falou, a questão é eu a só seguinte, pago isso, essa o teto é economia, esse. a indagação que fica, porque no fundo, primeiro que progressivamente, muita gente fala mal do corporativismo. Olha aí. O corporativismo não é depreciável, não. Dependendo do sentido do corporativismo. O espírito de corpo. Não é? A gente diz assim, as corporações militares tem lá o amor corporativo. Não é isso? O amor corporativo é um valor. É o amor corporativo que faz com que se dedique. Então, as pessoas trabalham durante um tempo, e as pessoas são profissionais, as pessoas se apaixonam por aquilo. As pessoas querem dar o melhor, querem fazer o melhor, às vezes mesmo com um salário que não resolva a vida toda. Pô. Então, e isso tem que ser considerado. Quantos anos, quem é que foi daqui foi demitido? Todo. Quantos anos tinha na rádio? 18. Quantos anos? 18 anos. Eu entrei em 26 de abril de 2007. Quase. Então, 10 anos, 10 anos. 18 anos. Isso, como é que se diz? Cria raízes, pô. Mas não pode criar raízes para a omissão, claro que não, pô, para não fazer nada, não. Cria raízes e compromissos. Pô. Às vezes as pessoas sofrem com uma direção que não corresponde à lei. Só que as pessoas não têm autoridade. É muito difícil, numa situação com um efetivo tão pequeno, ter qualquer tipo de reação, ainda mais considerando a nossa realidade política. Não é isso? Eu para parar de falar, que eu estou falando muito, há um tempo atrás, eu sou oriundo dos quadros da Polícia Militar. Encontrei um policial militar que ele disse para mim assim: Major, fiquei 31 anos na Polícia Militar e saí no exemplar comportamento. Eu nunca recebi sequer uma advertência verbal. Eu, de brincadeira, falei assim, mas também nunca deu nenhuma opinião sobre nada. Aí ele olhou para mim e falou assim, ele rindo falou assim, nenhuma. Aí sabe como é que ele concluiu? É por isso que está assim. Entendeu? Quer dizer, eu conduzi o diálogo apertando. É isso mesmo. Quer dizer, como é que você despreza nas pessoas aquilo que ela pode dar de contribuição por viver num regime de tal ordem repressivo que você não pode dar uma opinião? Não tem mecanismos para que recolha a sua experiência, a sua opinião? E é isso que acontece às vezes, ou com frequência, no serviço público. Pô. Tem medo de dar uma opinião. E quando dá a opinião, se não agradar, está demitido. Rua. O Jô Soares criou aquele personagem e tirou daqui. Que o cara ficava, né? O personagem corria atrás da opinião do chefe. O chefe pedia, ele não queria dar, que a opinião poderia contrariar. E ele ia, não é isso? Então, na verdade, o nosso encontro aqui, obviamente, as preocupações com o êxito da rádio, claro, é com o êxito, pô.
pela importância que tem a Rádio Roquete Pinto. Até porque nós crescemos aqui 60% em 5 meses, né? É isso. Mas demonstrando claramente que é possível. Mas eu A posso... grande questão é isto. 18 anos, meu irmão. 18 anos. Outro 10 anos. Como é? Como é que chega ali, passa... Agora eu vou usar uma expressão que é... Como é que chega ali e passa o rodo? Isso aconteceu comigo. Eu trabalhei Entendeu? 18 anos numa rádio e passaram o rodo. Eu botei meu boné e fui embora. Como é? Eu trabalhei 18 anos numa rádio, FM Dia, todo mundo sabe. Me passaram o rodo, eu botei meu bonezinho e fui embora. Isso não quer A dizer... gente tem que aceitar as mudanças. Isso aí, mas cada um com seu cada um. Eu sou assim, né? Eu penso dessa forma. Eu trabalhei 18 anos, fui demitido, botei meu bonezinho e fui embora. Não voltei lá para rádio é reclamar uma de nada. rádio pública ou privada? Privada. Não, então deixa eu dizer. As relações são diferentes. Porque a rádio privada realmente não está preocupada com as pessoas. A rádio privada, ela está preocupada com o lucro. O resultado. Mas o resultado sempre é o resultado financeiro. O resultado é financeiro. Aliás, é o resultado financeiro, inclusive a partir de uma margem de lucro. Margem de lucro. Por isso é que o Brasil, olha aí, está aí dentre as 10 maiores economias do mundo, ao longo das últimas décadas, e em distribuição de renda nos países mais miseráveis. É por isso. Porque o lucro prevalece. Não tem distribuição da renda. Não tem distribuição da renda através do trabalho. Não tem. Por isso. Quer dizer, pega alguém com 18 anos... E manda embora. Claro. É o que aconteceu na Rádio Globo agora. Tiraram o Antônio Carlos de mais de não sei quantos, 30 anos de rádio. Eu sei, e isto é aplaudido ou isto é condenado? Eu condeno. Então, do jeito que foi feito, eu condeno. Eu sei, mas não pode então fazer a mesma coisa. Se condena. Eu estou querendo fazer um apelo aqui, a compreensão de que... e ver se é possível, pô. Vamos ver um cronograma, vamos ver o que é possível fazer, preservando os padrões de qualidade Eu vou até que não dependiam dos aqui. Servidores. Como é que é possível caminhar nesse sentido, pô? Eu vou me antecipar aqui. Teve um mês que não mandaram a GE e o secretário teve que se virar para fazer o pagamento. Foi em setembro isso, não foi? Foi. Então, já não estão mandando o que já era lá, né? Então, se houver outra... Não, acredito que eu tenho que buscar junto à Subsecretaria de Comunicação Social o retorno desses cargos que já estavam na rádio, né? E quando houve essa transferência de subordinação da Secretaria de Comunicação Social para a Secretaria Estadual de Cultura, esses cargos não vieram. Então, acho que a primeira medida é solicitar, ratificar essa solicitação, e aí o Fernando Ribeiro fazer um estudo e ver quem são as pessoas que foram demitidas, por exemplo, o Bala, por exemplo, tinham 2 programadores, ele era o que ganhava mais. Então tinha que ficar com um. Mas espera aí, só um segundinho. Dessa maneira que você fala, parece que eu ganhava mais por bel prazer. Eu não, coordenava... Não, peraí, mas a gente tem que colocar as coisas, né? As funções são diferentes. Entendi. Eu nunca fui nomeado com cargo de direção, nada em papel escrito. Mas por causa desses meus anos todos de experiência na rádio, eu era o coordenador de programação musical da rádio e responsável pelos operadores da operação técnica da rádio. Todo esse suporte de estúdio para gravação, auditório, todos os programas, as pessoas chegavam em receber os voluntários da rádio. Tarefas correspondentes. O meu horário de trabalho, todo mundo sabia a hora que eu chegava e não sabia a hora que eu saía. Como ele fez uma comparação, né, que são 2 programadores, o outro programador tem um horário flexível. Isso não é de hoje, há muito tempo. Não sei se hoje acabaram com a flexibilidade do horário dele. Não, quando eu cheguei lá tinha negócio de rodízio aí. Antes do rodízio. Não, antes do rodízio isso. Isso muito antes. O rodízio veio agora há pouco tempo. Então,
Da maneira que coloca, aparece por 2 programadores. Por que o outro ganha mais e o outro ganha menos? Tem que colocar as diferenças aqui. As situações que levaram a essa posição. Não é nem só na rádio. O trabalho... Nós temos jornadas de trabalho diferentes em várias categorias profissionais conquistaram jornadas diferenciadas. E a própria possibilidade do duplo vínculo, Lei. Tem gente que tem um duplo vínculo porque tem 2 concursos e tem gente que só tem um vínculo por um concurso. Então, um recebe a metade do outro. Deputado. Isso não quer dizer que o outro esteja sendo beneficiado porque recebe o dobro. Recebe o dobro porque trabalha o dobro. Pô. Inclusive, deputado, só para terminar isso aqui, nesses meus períodos de ausência da rádio, de férias da rádio, quando eu retornava, as pessoas falavam, porra, que bom que você voltou, que a gente não consegue falar com ninguém na rádio quando você não está aqui. Então, só para deixar essa diferença, nada contra, tem que trabalhar, cada um trabalha no seu. Só que, como eu já te falei, na primeira vez que a gente conversou, estou aqui esse tempo inteirinho, passei por várias administrações, né? Nunca me preocupei em estar sentado junto aos presidentes da rádio, estou ali para cumprir ordens. Você vai fazer isso, eu vou fazer isso. E da melhor maneira possível, que eu acho que foi por isso que eu fiquei esse período inteiro na rádio. E eles falam que passaram por várias administrações, isso quer dizer o seguinte, que eles nunca foram obstáculos a que a administração implantasse a sua linha. Pô. Agora, também tem que dizer isso, não pode no serviço público eu simplesmente colocar os meus, no sentido da minha preferência. Cargo de confiança. Ainda mais, meu grande irmão, ainda mais nessa quadra da vida, né, que nós estamos enfrentando. É preciso ter consideração com as pessoas. Quando você diz que ele ganhava mais, tinham 2 programadores, 18 anos, meu irmão. Não é simples você dizer assim, mas eu estava lá também e lá, a crueldade de lá, você sentiu. É sempre... Quando a gente... Eu digo assim, eu sempre me surpreendo quando alguém é vítima de uma injustiça, é vitimado e depois reproduz a mesma injustiça quando está na posição. Então não poderia então ter. Se olha, o fulano foi demitido pela Globo, isso é um absurdo. Eu conheço casos na rádio, então. Aliás, diferença de salários. Eu apresentei um projeto de lei aqui e não consigo aprovar, estou tentando. Olha aí. Todas as empresas de comunicação, televisão, rádio, jornal. No caso, aliás, jornal nem coloquei. Concessão pública. Pronto. Todas que recebem para propaganda dinheiro público do Estado, elas só poderão continuar recebendo se elas divulgarem a remuneração dos seus servidores, seus funcionários. Sabe por quê? A gente ouve assim, eu custo a crer ser verdade. Ah, porque o fulano ganha 1.200.000 por mês. Apresentadores de televisão. Fulano ganha não sei quem. Fulano não sei quem. Eu, quando agora temos convivido menos, até estou torcendo para a recuperação da saúde, né? A deputada Cidinha Campos, radialista, aliás, que fez escola no rádio, é considerada. Né? A gente brincava aqui, até no programa dela, vamos pedir a divulgação, quanto cada um ganha. Aí falava, porque o fulano e a fulana são casados, cada um ganha 800.000. Ah, porque o fulano tal, aliás, quer ser presidente da República, desistiu. Mas dizem que ganha 1.200.000. Poderia limitar o teto do executivo, né? Eu estou dizendo o seguinte, então, de onde vem esse dinheiro? Que tem incentivos fiscais, renúncia fiscal, tem um monte de coisa. Mas eles só olham para os outros. Eu vejo, às vezes, os comentários na televisão em relação à realidade política. Né? Eu fico olhando, né? É a autoridade que esses camaradas têm para falar dessa maneira agressiva, desrespeitosa, sem
sem nenhum constrangimento, quando às vezes estão num antro de corrupção, conhecido, pô. E chega ali, são os formuladores da moral e dos bons costumes, sem nenhum pudor. Aí corrompeu para ter direito à transmissão, corrompeu para não sei o quê. É um horror isso. Então, nosso caso aqui é tão menor. Excelência, vamos criar a questão do nome a nomenclatura Roquete Pinto. Posso? Eu querendo falar sobre essa nomenclatura já há um tempão. O que houve não foi uma troca de nome, né? A gente, até o próprio Ivan Bala estava isso foi na outra direção ainda, quando nós sentamos, e eu falei, poxa, poderíamos voltar a ser 94, porque, Márcio, quando você entrou, qual era o nome da rádio? A rádio era 94,1 94. FM. Ela na época era do governo isso, Garotinho, porque ela Rosinha. Quem muda. mudou foi seu Arthur da Távola. Arthur da Távola voltou. E o seu Arthur era um pesquisador, um poeta, um político, um tudo, né? Enfim, ele foi e viu que o registro, né? Não, então o registro é Roquete Pinto. Aí ele achou exatamente o que o deputado está colocando. Não, Atualmente não. ele falou assim, gente, como que pode, né? Não, Aí a ele rádio, colocou quando você entrou, quem- era 94 FM. Era 94,1 porque o próprio Roquete Pinto não isso. queria ser homenageado. Né? Isso, acho que todo mundo do rádio sabe disso, né? Que ele não queria o nome dele em rádio. Mas tudo bem, mas aí não é que esse... ele não quisesse, Fernando, só um adendo, não é isso. O Roquete Pinto, ele tinha uma rádio. A MEC. Como ele Isso. tinha a rádio dele, o Roquete Pinto, o difusor da Radiovisual, Rádio Escola. Rádio Sociedade, Rádio exatamente. Escola. Então, o que aconteceu? O Roquete Pinto, quando começou o que a gente chama hoje de jabá, ou seja, aquela coisa comercial em rádio, ele falou, eu não quero isso para minha rádio, com o meu nome. Eu não quero. Eu não quero que tenha comercial, porque a Marig Veiga, a Rádio Nacional, já estava... Aquela coisa de comercial. Ele falou assim, rádio é para educar, ele queria uma rádio educativa. Aí Ele ele deu fez. o rádio Ele não deu, na morte dele, ele deu para o governo federal, que É a Rádio MEC. Não é a rádio do Roquete Não, Pinto. a Rádio Roquete Pinto é uma homenagem ao É, Roquete não, ele Pinto. não é fundador A da rádio, não. Exatamente. Mas deixa eu terminar aqui. Deixa eu Deixa eu só terminar, por favor. Deixa eu só fazer uma consideração. Primeiro, deixar aqui registrada a minha grande lembrança do Arthur da Távola. Com certeza. Paulo Alberto Monteiro de Barros. Eu só queria falar que... Deixa eu dizer isso, primeiro. Que, aliás, é uma pessoa que merece todas as homenagens. O nosso Arthur da Távola, com quem convivi em vários momentos e convivi intensamente na Assembleia Nacional Constituinte. A alegria de estar ali, ao lado de uma pessoa, de uma referência como Arthur da Távola. A grande questão desse histórico mais detalhado do Roquete Pinto não pode nos privar da homenagem que é devida e que caracterizou como o nome da rádio. Por mais que a gente possa dar voltas, ele não queria, Mas ele eu queria. só queria falar uma coisa. A rádio ainda é Roquete Pinto. De hora em hora tem o prefixo da rádio, Dizer, meu grande anunciado irmão, Roquete não Pinto, adianta. tem o repórter Roquete Pinto. Isso foi só um fortalecimento de dial. Tem o prefixo hora em hora. Eu vejo, e não sei quanto tempo o Fernando vai permanecer à frente da rádio. Porque a grande questão é esta, é que não tem uma tradição, não tem uma continuidade. Cada um chega e faz o que quer. E eu estou vendo que da sua parte, eu vejo aqui, 94, não tem nenhuma expressão. Na logomarca, Tem a Rádio do Rio, não do tem Estado do Rio. Roquete Pinto, eu sei. Significa o seguinte, o que demonstra a continuidade. Amanhã mudam o slogan. Em vez de ser Rádio do Rio, é outra rádio. É a Rádio do Mato, é a Rádio do Meio Ambiente, é a rádio. Mas o que caracteriza esta rádio é o Roquete Pinto. É o Roquete Pinto. Por mais que alguém não concorde, não goste, queira expulsar o nome, queira, como é que se diz, diminuir a presença dele,
Ah, porque eu quero acentuar o 94. Em nada atrapalha. Roquete Pinto, 94 FM, a Rádio do Rio. Eu não vejo o porquê. Mas é que eu estou falando, de hora em hora é anunciado na rádio. Não, Rádio meu Roquete querido Pinto. A vinheta eu não estou de hora em dizendo hora. de hora em hora. Quem vai decidir? Eu não vou decidir nada. Quem ouve a pessoa que ouve a rádio ouve Quem Roquete vai Pinto. decidir é o governo que vocês representam. Para dizer de uma maneira mais... Quem vai decidir é o governo. Vocês aqui é uma rádio pública, então vocês representam o governo. Então vocês que vão decidir. O que eu entendo, que é um... Aliás, esse entendimento... Excelência, é um entendimento que a solicitação do mobilizou... senhor é justa. É um entendimento que mobilizou muitas manifestações de pessoas de setores os mais diversos ligadas à comunicação. Mas várias. Eu li carta em jornal, manifestação, debates em canais de televisão. Então... Esse movimento, o senhor... Mas eu concordo com essa reivindicação do senhor, com essa solicitação do senhor, mas esse movimento, através da mídia, especificamente Jornal Globo, coluna do jornalista Anselmo Góes, isso foi promovido pela senhora Helena Caruso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não conheço a Helena Caruso, olha bem, deixa eu dizer isso. Não acredito. Eu não conheço a Helena Caruso. Se ela aparecer aqui, nem sei que é ela. Não sei se em algum momento da minha vida eu tive contato com ela. Não sei. O que eu estou dizendo não é em relação aos servidores ou ex-servidores. Eu não estou dizendo em relação a ninguém. Entendi a solicitação do Eu senhor. estou dizendo, concordo com ela. eu estou dizendo que pela minha vivência, pela minha experiência, por tudo aquilo que eu conheço, é muito pouco. Mas existe uma coisa chamada tradição. Tradição. A tradição é uma coisa relevantíssima. Tu imaginar que me revolta quando eu vejo tudo em inglês? Olha aí. Shopping center, tudo, é isso, freeway, Carrefour francês, tudo é Outback, é porra, meu irmão, é a invasão, isso me incomoda, Leão. Então, imaginar que eu, ao longo da minha vida, ouvi falar na Rádio Roquete Pinto, como sendo uma rádio pública, que tem tais cumprindo, mesmo que não estivesse cumprindo. Entendeu? Mas era aquilo, é a tradição, é aquilo que não, às vezes não é, mas que deveria ser. Quando passa a ser, é que há uma necessidade da preservação do nome e não da substituição. É exatamente o inverso. Mas não sou eu, meu irmão, estou dizendo isso como mais velho, pronto. Pelo menos isso. Me defira isso. Não é. E não estou fazendo uma crítica. Não é crítica. Um comentário. É uma observação até sofrida. Porque, veja só, a gente está perdendo todas as referências de tudo, meu. Excelência, será retificado essa semana. E a questão das pessoas. Embora até se assim, ouvir a rádio também, vê que fala Roquete Pinto. Diz assim, é possível ter uma avaliação? Diz assim, bom, se a secretaria lá a gente pode ir reavaliando. Aí muda o patamar, diz assim, vamos entrar em contato então com, assim, reduzir o verba. Nós não temos como colocar. Nós não temos que tal. Então qual é o caminho? O caminho é lá transferir. A gente tem que caminhar, tentando solucionar, pô. E olha que muita gente às vezes assim, né? Que é uma maluquice isso, né? A gente luta com a mesma intensidade em relação ao direito de 1, de 15, da mesma forma se fossem 10 mil. 10 mil pessoas, porque desgraçadamente a gente ainda exerce mandato e as pessoas... Eu me lembro que eu tive um debate com um juiz aqui no fórum, era uma situação horrível que prejudicava muitas pessoas, questão habitacional. Aí o juiz falou para mim, deputado, eu sei quais são os seus interesses. Ele pensou que eu falei, claro que o senhor sabe. O senhor não, todo mundo. O que eu não sei quais são os seus. Eu quero saber então quais são os seus interesses. Os meus o senhor sabe. O senhor já confessou que sabe. E os seus? Então,
A verdade é que nós estamos aqui suando a camisa, em homenagem à Rádio Roquete Pinto, 94.1, a Rádio do Rio, olha aí. Eu estou até, mas em homenagem aos empregos, pô, para ver se é possível encontrar um caminho. Quando diz assim, 18 anos, 10 anos, pô, é duro, pô. E se dissesse assim, 18 anos, 10 anos, na ociosidade, estava lá pendurado, nem ia, e ganhava. É diferente, pô. Excelência, estou determinando aqui já de imediato que o Fernando Ribeiro marque lá na Secretaria de Cultura para que eu possa receber os servidores comissionados que foram demitidos, para nós tentarmos organizar da melhor maneira possível. E gostaria de deixar também registrado que hoje eu estou secretário de Estado de Cultura interino, como diz o Diário Oficial, mas eu sou servidor público do Estado, sou oficial do Corpo de Bombeiros, minha formação é administração, fiz algumas especializações na área de administração pública, e o argumento do senhor foi muito pertinente em relação à tradição. Nós que aprendemos nos bancos escolares do curso de formação de oficiais, que nós temos que defendermos com todas as forças as tradições. Então, eu já defiro de imediato e vou pedir para retificar a marca, né, como diz assim, da Rádio 94 FM e acrescentar o nome Roquete Pinto. E quanto aos funcionários, o Fernando Ribeiro vai marcar uma reunião na Secretaria de Cultura para que eu possa pedir um subsecretário adjunto para que acompanhe de perto, para nós tentarmos, junto ao governo do Estado. Acredito que eu não vou ser leviano em afirmar que eu vou admitir todos novamente, mas acho que podemos fazer um estudo para que algumas pessoas sejam aproveitadas novamente na rádio. Eu não sei se na mesma função, eu não sei. Vamos estudar, eu não vou falar aqui para depois eu ser cobrado. Eu estou afirmando que eu vou montar um grupo de estudo para a gente tentar resolver essa situação junto ao governo do Estado. E aí buscar esses cargos que estavam lá na Secretaria de Comunicação Social. E todos nós temos que entender o momento que o Estado está passando. E gostaria de dizer para o senhor que é um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa e me coloco sempre à disposição dos deputados para responder, enquanto eu estiver como secretário de Estado de Cultura, interino, qualquer questão sobre a Secretaria de Estado de Cultura. Eu quero, então, agradecer muito. Acho que a nossa audiência pública caminha no sentido de cumprir sua finalidade. Agradecer, fiquei até com vontade aqui de cantar o hino do bombeiro. Não é isso? Porque estive lá agora, dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, na formatura, e estava brincando com, eu chamo de Nilton, né? Coronel Nilton, né? Coronel Nilton Ferreira Lima? Meu grande beck parado. E eu brincava meu com padrinho. ele quando estava lá, o ponto mais alto, né? Da solenidade, eu brinquei com ele e falei assim: por que a gente gosta disso, né, Nilton? Não é isso? Eu sei por quê. É porque é tradição. Tradição. É a tradição. A gente gosta porque é a tradição. Não é porque é bonito, o corneteiro, a marcha, o pessoal vibrando. Não, é a tradição. Nós nos acostumamos com isso. De ver a tradição ali. Não muda. Não é isso? É isso aí, exatamente. Quantos anos você vai ali e tudo acontece exatamente com a mesma sequência. Só mudam as pessoas. Com a mesma vibração. Não é isso? Tradição. Para encerrar, sugiro
que vejam um filme chamado Um Violinista no Telhado. Não é isso? Que aparece lá naquele chalé pontiagudo, o cidadão acocorado tocando violino. Aí perguntam, como é que ele não cai? Sabe qual é a resposta? É a tradição. Não é isso? É isso. Tradição não se explica, se mantém. Então, agradecendo muito, fiquei feliz mesmo com essa conclusão sua. Reunir o pessoal, dar um trato para ver se a recuperação do nome, e é tudo muito bom. Está encerrada a nossa audiência pública, que vocês saiam e combinem já a data para esse encontro. Obrigado. Obrigado, mesmo. Excelência. E o nosso presidente. Presidente, amoleça esse coração. Porra, eu?